Santíssima paz de Jesus, bem-vindo ao nosso cantinho carismático com o tema de hoje, batismo. Então, gente, o tema de hoje é para você que é católico, que busca entender mais sobre os sacramentos da igreja, ou até mesmo para você que não é católico, que é de outra religião, mas que tem dúvidas sobre o batismo, questionamentos sobre o batismo na igreja católica. Então esse vídeo é para você, para ajudar a esclarecer todas essas dúvidas e esses requisitos para o primeiro sacramento da iniciação cristã, que é o batismo. Como eu já disse aqui para vocês, o batismo ele é o primeiro sacramento que todo cristão católico recebe. Ele é chamado o primeiro sacramento da iniciação cristã. A iniciação cristã é dividida em 3 sacramentos: batismo, eucaristia e confirmação. Tá bom, mas vamos lá. Por que a igreja batiza? O batismo ele é necessário a todos? Sim, ele é necessário a todos os cristãos. Aqui eu falo de forma especial aos católicos, ele é necessário sim. O próprio Jesus disse, quem não renascer pela água e pelo Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Você pode conferir essa passagem lá em João 3, versículo 5. João capítulo 3, versículo 5. Tá, na igreja católica em si, quem pode batizar? Por regra, quem batiza na igreja católica é quem tem o sacramento da ordem, ou seja, os presbíteros, os bispos ou os diáconos. É mais comum a gente ver os presbíteros, que são os padres, e os diáconos. Mas, Kátia, eu já vi alguém batizando lá na emergência. Realmente, tem um outro batismo que a igreja permite que qualquer um de nós, até mesmo se você não for batizado, você possa estar batizando. Quando que isso pode ocorrer? Quando são em casos de emergência. Por exemplo, caso onde a vida da criança corre risco, onde a criança que está ali corre risco de morte, ou até mesmo a pessoa que não recebeu o batismo, já adulta, corre risco de morte. Qualquer pessoa ali pode pegar e pelo menos jogar a água na cabeça daquela pessoa, daquela criança, e recitar a fórmula básica do rito do batismo, que é aquela que todos nós conhecemos. Eu te batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu tenho até uma irmã que ela foi batizada assim. Isso é muito engraçado, né? Ela nasceu, ela não vive mais. Ela nasceu, aguentou somente 3 dias. E as pessoas ali ao redor, vendo, os médicos, que ela não iria resistir, que ela estava morrendo, minha mãe nem pôde assistir o batismo dela. Minha mãe também estava internada. Eles pegaram e chamaram, uma enfermeira que estava lá para ser a madrinha e batizaram ela, sem mesmo saber o nome da criança. Ia ser Érica, e eles batizaram como Maria. Até minha mãe acabou colocando Érica Maria depois. E batizaram ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E foi ir para a igreja super válido, em casos assim de emergência, super, super válido. Tá, agora vamos aproveitar, que eu já estou falando disso, de jogar água na cabecinha. A gente na igreja católica, a gente tem o costume de batizar as crianças jogando água sobre a cabeça. Só que assim, eu já vi muita gente fazendo confusão referente a isso. Pessoas de outras doutrinas dizendo que o batismo tinha que ser por imersão, tem que mergulhar a pessoa lá na água, tem que fazer isso, tem que afundar a pessoa ali para a pessoa ser batizada. Não precisa, gente. Mas Kátia, Jesus foi batizado assim, ok, mas depois, em nenhum momento, deixou isso que tinha que ser daquela forma. E você quer que eu te provo isso? É muito fácil. Mas se você pegar o livro dos Atos dos Apóstolos, ali a gente vê os primeiros passos dos apóstolos, das primeiras comunidades cristãs, que a gente vê ali todo um caminhar da primeira igreja ali de Cristo. Você vai ver que em diversos momentos os discípulos batizaram as pessoas e não foi por imersão. Um bom exemplo disso é logo em Atos 2, versículo 41, onde Pedro está ali pregando para uma multidão e converte 3.000 pessoas. E vai dizer o evangelho que aquelas 3.000 pessoas foram batizadas. Entende? Em Jerusalém, em pleno dia de Pentecoste. Gente, detalhe, Jerusalém não tem rio. Simples assim. Como que elas foram batizadas? Jerusalém não tem rio, elas foram batizadas no batismo que a gente vê hoje. Outro exemplo, em Atos 9,
versículo 11 a 18. Esse versículo, esse capítulo, ele retrata a conversão de Paulo. E mais especificamente, de 11 a 18, vai dizer sobre o batismo que Paulo recebe. E Paulo foi batizado no interior de uma casa em Damasco, que ele estava hospedado. Entende? No interior daquela casa. Então, assim, a gente começa a observar. Mais um exemplo que eu posso estar citando para vocês é Atos 16, de 33 a 35, que é quando Paulo está preso lá, Pedro e Paulo, né? E acontece ali, né, o rompimento das cadeias, das correntes. E o anjo do Senhor vem ao encontro e o carcereiro, ele tira, né, a espada para se matar. Naquela passagem ali, quando eles falam, não, nós estamos aqui, não façais isso. O carcereiro, né, de Filipe ali, ele é batizado dentro da cadeia, em plena meia-noite, batizado dentro da cadeia, através da ação do Espírito Santo. Então, assim, gente, a gente vê que são detalhes que as pessoas nos criticam, mas a igreja, em momento nenhum, ela discordou, em momento nenhum, ela só continuou dando sequência àquilo que os apóstolos em si pregavam, diziam. Agora, outra polêmica, né? Essa costuma ser a polêmica. Batismo de crianças, gente. A Igreja Católica, ela é duramente criticada por batizar crianças, porque alegam que a criança não tem naquele estado de consciência, de saber o que está acontecendo, de aceitar ali aquele momento, ser batizado pela Igreja de Cristo. Ok, gente, qual que é o posicionamento da igreja referente a isso? Lembrando que tudo que eu falo não é meu posicionamento, mas é o posicionamento da igreja. Porventura eu concordo, eu sempre acho a igreja muito sábia, eu sempre acabo concordando com tudo que a igreja ensina. Mas então, gente, a gente relaciona a criança, o batismo das crianças, como uma amamentação da mãe. Você acha que a mãe, por acaso, vai esperar a criança crescer para pedir para ser amamentada? Você acha mesmo que seu filho que acabou de nascer vai pedir para ser vacinado? Não, muito pelo contrário. Você leva seu filho, mesmo contra a vontade dele, porque ele berra, se mata de tanto chorar quando vai ser vacinado, mas você leva o seu filho para ser vacinado, entende? Porque você sabe da necessidade dele. Agora, se nós sabemos que o batismo ele tem um papel essencial dentro da igreja, que ele tem um papel essencial de fazer o ser humano nascer de novo, de fazer o ser humano receber o Espírito Santo, de fazer o ser humano ser liberto da mancha do pecado original, se a gente sabe a importância disso, se a gente sabe que o próprio Jesus disse que para entrar no reino dos céus é necessário nascer pela água e pelo Espírito. Se você sabe disso, você vai esperar seu filho crescer? Pegar não sei quantos anos para ser batizado? Hein? Me diga, se acontecer alguma coisa com ele, se ele vier a óbito. Entende? Tá, e outra coisa também eu gosto sempre de lembrar daquela passagem que Jesus disse, né? Deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Então vamos levar as crianças até Jesus, até a igreja de Cristo, não vamos impedir elas. E sobre essa questão de querer, de não querer, como eu já falei, dentro da igreja católica tem um terceiro sacramento, que ele é o sacramento da confirmação, que ele é chamado também de sacramento do crisma. Então, gente, na igreja católica, o batismo ele tem essa ideia essencial de nascer de novo pela água e pelo Espírito. Tem essa outra ideia de receber o Espírito Santo. E tem a terceira ideia ainda, que é retirar a mancha do pecado original. São as três funções do batismo, entende? É fazer parte da comunidade de Cristo, é ser membro da igreja de Cristo. Agora, essa questão, se a pessoa vai optar ou não, como é o batismo em outras religiões, entende, gente? É necessário a gente frisar isso daqui. Nas outras igrejas, o batismo não tem essa ideia. Tem a ideia simplesmente de eu aceitei Jesus, entre aspas, né? Tem essa ideia de eu quero fazer parte dessa igreja. O sacramento da nossa igreja, que designa isso, que dá essa opção de escolha para a pessoa, é a confirmação e o crisma, entende? Quando aquele jovem, aquele adulto, faz lá a sua confirmação, o crisma, ele está dizendo pela vontade dele: olha, eu quero continuar sendo membro da igreja do corpo de Cristo. Ponto. Então, gente, não se preocupe, na nossa igreja eles vão ter um momento que eles vão estar mais maduros, sim, para poder estar optando
permanecer na igreja de Cristo ou não. Eles vão ter esse momento, outro sacramento para isso, outro rito para isso. Mas por quanto, gente? Vamos, né, frisar de... Não vamos deixar de batizar as nossas crianças, não. Vamos sim dar o batismo a eles. Vamos dar a graça deles serem igreja de Cristo. Vamos dar a graça deles poderem estar recebendo o Espírito Santo, deles estarem livres do pecado original. Eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre o sacramento do Crisma, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, gente, você que gostou da nossa explicaçãozinha aqui, é bem rápido, é resumido. Se inscreve aí no nosso canal aí embaixo, dá um likezinho, manda perguntas. Talvez alguma coisa ficou mais ou menos assim e você não conseguiu entender. Manda perguntas pra gente que a gente te explica. Manda assuntos sobre temas, dúvidas que você tem sobre a Igreja Católica. E na medida do possível nós estaremos te respondendo. Gente,